Neemias capítulo 4. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificaram o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amorita, e disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Versículo 4: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia sobre o opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a tua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram defronte dos edificadores. Versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, o amorita, e os amonitas e os asdotitas, que tanto crescendo repararão dos muros de Jerusalém, que já os roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para destruírem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa dele. Então disse Judá: já desfaleceram as nossas forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos topos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Versículo 15: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. Que o Senhor nos abençoe por sua palavra, amém, amados? Estamos falando, eu quero retomar com os irmãos pelo menos essa mensagem e mais umas duas, fazendo a obra de Deus acima da mediocridade. E vale a pena relembrar com os irmãos o que nós falamos lá atrás, que mediocridade é alguém que faz a coisa pela metade, é aquele 50%, é aquilo que está bom do jeito que está. Isso é aquilo que nós trabalhamos lá atrás sobre mediocridade. E depois falamos para os irmãos do capítulo 1, voltamos ao capítulo 1 e falamos de Neemias. Também quero relembrar aos irmãos que Neemias, ele foi um homem que se envolveu com a obra, mas o primeiro capítulo e o segundo capítulo vai falar do caráter de Neemias, e o restante dos capítulos vão trabalhar a obra. E falei para os irmãos que Neemias, antes de ser alguém que se envolveu com a obra, foi alguém que se envolveu com Deus. Nós envolvemos com a obra dele, mas o que é mais importante, ou que vem primeiro, melhor dizendo, é nos envolvermos com o Senhor. Então, capítulo 1, capítulo 2 vai falar de um homem que se envolvia com Deus.
e a partir do capítulo 3 até o capítulo 13, 10 capítulos, aí sim vai falar da reconstrução, vai falar da obra, vai falar da retomada, vai falar de um tempo onde Israel foi restaurado, viveu um tempo de restauração. Esse capítulo 4, ou nesse capítulo 4 está aqui o ápice da obra, o momento mais difícil, mais crucial, é o meio da obra. As maiores dificuldades que enfrentamos ou realizamos é quando estamos no meio de um projeto, quando estamos no meio de uma realização, no meio de um projeto, no meio de uma obra, e é o momento mais difícil, é o momento em que nós nos cansamos, é o momento que nós achamos que não vamos continuar, é o momento que nós achamos que não temos forças mais, olhamos para trás e talvez não conseguimos enxergar o que já foi feito, e às vezes perdemos o foco do que está na frente, e vamos falar sobre isso. Então o meio da obra é um momento crucial, e aqui nesse capítulo 4 vai mostrar que eles estavam no meio da execução de uma obra. A reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém levou 52 dias, e aqui possivelmente eles estavam na metade do trabalho, e foi um momento tenso, um momento difícil. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições desse capítulo 4. Na verdade, apenas 3 lições desse capítulo 4. Teríamos muitas lições nesse capítulo, mas eu quero apenas compartilhar com os irmãos 3, porque eu quero ter um tempo de oração com os irmãos após a ministração da palavra. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é essa: deve-se esperar oposições quando a vontade de Deus está sendo realizada. A gente tem que preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, nos preparar emocionalmente. Porque quando estamos envolvidos em um projeto de Deus, quando estamos envolvidos em uma obra de Deus, quando estamos envolvidos em alguma coisa que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa saber que nós vamos ter que enfrentar oposições. Nós vamos enfrentar, queiramos ou não, oposições. A oposição aqui, ela vinha de Samaria. A oposição de Neemias e de todos os seus trabalhadores vinha de Samaria. Vinha especificamente de 2 homens chamados Sambalate e Tobias. Eu quero falar mais sobre eles no capítulo 6. Não quero falar sobre eles hoje, mas eles eram oposições. Eles se posicionaram de maneira raivosa por causa daquilo que estava fazendo. E irmãos, nós temos aprendido, eu creio que os irmãos também têm aprendido, eu tenho pelo menos aprendido assim, que quando andamos pela fé, nós despertamos o mundo espiritual que luta contra nós. É claro que quando falamos em oposição, a Bíblia deixa claro para nós que a oposição, a nossa oposição, ela não é carne, a nossa luta não é contra a carne, mas é fato, irmãos, que Deus utiliza de servos dele para fazer a obra, o diabo também utiliza de pessoas para ser oposição. Mas na verdade nós precisamos entender que por trás de uma oposição humana está uma oposição diabólica. Por trás de uma palavra negativa de alguém está uma negatividade diabólica. Por trás de uma palavra maliciosa dita por alguém está a intenção maliciosa de Satanás. Veja bem que o texto está sendo muito claro para nós nos seus primeiros versículos. Há uma ironia usada aqui por Sambalate muito, como eu diria, muito pesada. Ele diz assim: eles não vão conseguir fazer esse muro. O muro deles vai ser tão fraco, que uma raposa vai encostar e o muro vai cair.
O que eles estão fazendo é algo tão fraco, tão fraco. Esses judeus são tão fracos e tão fracos, que se uma raposa encostar, pronto, tudo vai cair. Entendeu o que a oposição está fazendo? A oposição está sendo irônica, a oposição está sendo maliciosa, e a oposição está dizendo: eles não são capazes, eles não têm condições. Quando nós estamos envolvidos em um projeto de Deus, a primeira coisa que o diabo tenta fazer conosco é dizer: você não é capaz. O que você está fazendo vai cair. O que você está fazendo não tem futuro garantido. Uma hora vai ao chão. Uma hora acaba. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite duas coisas sobre isso. A primeira, aprenda que Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas em todos os sentidos. Aprenda a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aprenda a entender o que Deus quer para você. Aprenda a entender o que Deus deseja para a sua vida. Entre em um projeto de Deus, entre em uma obra de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus para você aprender o que significa um projeto dele. Eu tenho outra coisa para dizer a você sobre isso. Não deixe que alguém que está vendo um projeto de Deus na tua vida, não deixe que nada, que o inimigo, que o diabo venha dizer a você que você não é capaz e que uma raposa vai tombar a obra de Deus na tua vida. Porque eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que Deus fez, Ele fez, e aquilo que Ele faz, nada é capaz de derrubar. Não existe nada que possa atrapalhar os planos de Deus. Na verdade, o que você precisa entender é que a obra de Deus, ela vai acontecer, e você precisa entrar em um projeto de Deus. Eu penso que nenhum chefe de família, nenhuma esposa, por que não dizer um filho? Eu penso que nenhum servo do Senhor que está na casa dele pode viver sem entender pelo menos um projeto de Deus. E como eu disse, se prepare. Quando você entra na vontade de Deus e um projeto dele para ser realizado, a oposição já está te esperando para tentar derrubar um projeto de Deus. Mas nessa noite eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida e dizer: o projeto Deus já vê pronto, e Deus já vê você sendo usado por Ele para que esse projeto chegue até o fim. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda Ele por isso. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ouça isso: críticos desmoralizam, enquanto os homens de Deus envolvem-se na obra e são encorajadores. Vou repetir: críticos desmoralizam, enquanto os homens de Deus se envolvem na sua obra e são encorajadores. Neemias ouviu a crítica, mas foi encorajador. Por favor, com todo carinho, diga para o seu irmão: seja encorajador. Irmãos, isso vale para tudo, tá? Estou fechando esse ponto. Isso vale para tudo. Isso vale para a obra de Deus, para o serviço na casa de Deus. Isso vale para a sua casa, isso vale para o seu trabalho, isso vale para tudo. Tem sempre
uma estratégia do inferno para desmoralizar o que Deus planejou para você. Mas tem sempre alguém escolhido de Deus para encorajar você quando mais você precisa. Eu espero que nessa noite Deus levante encorajadores. Levanta a mão quem quer ser encorajador aí. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Segundo princípio que eu quero tirar de lição dessa noite, desse texto, é: manter o foco é essencial. Manter o foco é essencial. Neemias precisou conviver com esse tipo de obstáculo. Que obstáculo? Desânimo. Versículo 10 é aquele momento que eu falei para os irmãos. O momento do desânimo. O momento do cansaço. Me lembro bem que quando eu estava no segundo ano do seminário, eu cheguei para o pastor Mário, meu pastor, e falei assim: pastor, eu vou trancar minha matrícula no seminário. Por que você quer fazer isso? Por isso e por isso. O pastor Mário simplesmente virou as costas e não me deu confiança. Falei: por que o pastor Mário fez isso comigo? Como eu sempre fui submisso ao meu pastor, nunca reclamei de nada do meu pastor. Falei: gente, o pastor Mário não me deu confiança. Porque ele deve estar preocupado com uma outra coisa. Depois ele volta e diz assim para mim: você não viu o término do seminário, não? Como assim, pastor? Deus te chamou. Se Deus te chamou, você não pode perder o foco do final. Você não vai parar o seminário. Você não pode parar. O que você precisa é olhar na frente. Se você olhar à frente e não perder o foco, claro que não foi essa a palavra, estou só adequando aqui, Deus se encarregará de sustentar você agora, por causa disso que você está vivendo. Como é que eu esqueço disso? Eu estou aqui hoje por causa dessa palavra dele. Talvez você esteja vivendo hoje uma crise nesse sentido. O que nos causa desânimo, irmãos? O que nos causa desânimo? Além de oposições, o que nos causa desânimo? Primeiro, o que nos causa desânimo é fazer as coisas sozinho. Quando estamos a sós, quando não temos parceiros, quando não temos cumplicidade, quando não temos alguém para carregar o fardo conosco, nós desanimamos. Por alguns momentos o texto vai dizer a nós que os judeus começaram a se espalhar. E quando se espalha, a sensação que tem, ou que temos, é que estamos sozinhos. O que nos causa desânimo? Segundo, falta de força. Perdemos força, ou quando perdemos as forças, o que vem? Desânimo. Por que nós não ficamos desanimados quando chegamos a casa, tomamos um banho,
Por que não ficamos desanimados? Porque sabemos que nós vamos dormir uma noite e essa noite vai descansar o nosso físico. Mas se vivermos uma noite de vale da sombra da morte, não de uma cama para descansar o físico, vem o desânimo. Terceiro, o que nos causa desânimo? Não ver o projeto acontecendo. Quando não vemos o que os nossos sonhos desejam, ou que o nosso coração deseja, isso nos causa desânimo. Quando a gente olha para alguma coisa ou para alguém e a gente não consegue enxergar ali o fim, não consegue enxergar que aquilo não está acontecendo, isso causa desânimo. Olha comigo, por favor, o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo. Quem está dizendo isso? Neemias. E o que Neemias diz? Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, por vossas mulheres, por vossas casas. O que Neemias está dizendo? O que Neemias está dizendo para o povo é exatamente isso. Não percam o foco. Deus nos trouxe para essa obra. O muro vai se reerguer, as portas serão restauradas. Olhe para suas esposas, olhe para os vossos filhos, olhe para Jerusalém. Deus nos trouxe para cá, não vamos perder o foco. Neemias tomou o controle e levou o povo de volta para o foco. A Bíblia traz grandes exemplos de pessoas que viveram circunstâncias difíceis, mas foram inabaláveis e manteram os seus olhos no foco. Davi, Sadraque, Mesaque, Abednego, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, Elias, Eliseu, Moisés, eu, você, igreja, nós, não podemos perder o foco. Amém, amados? Última lição para nós nessa noite, para orarmos. É preciso manter o senso de batalha enquanto trabalhamos. É preciso manter o senso de batalha enquanto trabalhamos. O texto vai dizer o seguinte: Neemias chama o povo daquela animada, manda o povo olhar para frente, não perder o foco, e agora diz o seguinte: olha, vamos fazer duas coisas. Vamos vigiar. Se precisar, a gente pega espada. Se precisar, nós vamos para a guerra. E outro, vamos continuar com a mão nas ferramentas, trabalhando. Ou seja, vamos manter
a postura de um soldado, mas se precisar, nós vamos ser soldado e vamos continuar com as ferramentas trabalhando, porque a obra não pode parar. Versículo 16: sucedeu que desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Discípulo de Jesus tem as duas coisas. Discípulo de Jesus tem armas espirituais para combater, e discípulo de Jesus tem ferramenta para trabalhar. A igreja sempre será constituída de discípulos, prontos para a batalha e prontos para o serviço. Porque a nossa vida, irmãos, é exatamente desse jeito. É desse jeito. Quando você não está na batalha, você está no serviço. Quando você não está no serviço, você está na batalha. E quando você está na batalha, você está pronto para o serviço. E quando você está no serviço, está pronto para a batalha. É desse jeito. Pastor, quando termina isso? Quando vai terminar essa vida dupla de soldado e de trabalhador? Quando que isso termina? Quando você for convocado para a glória, ou quando a igreja for arrebatada. Não quero desanimar você, não tenho essa pretensão, e nem posso, mas eu fico com as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. Isso quer dizer, você está em uma batalha. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vence também, irmão. Deus te deu ferramentas, e a obra para a igreja nunca termina, ou melhor, só termina quando Deus mandar o anjo tocar a trombeta. Enquanto Deus não mandar o anjo tocar a trombeta, a igreja vai sempre trabalhar. Você passa pela existência, e nessa existência você conhece Cristo, se torna discípulo dele. Se tornando discípulo dele, você é trabalhador na seara dele, e ao mesmo tempo é soldado do seu exército. Isso só termina quando o Senhor te convocar. E alguns não tem nem tempo para dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas louvado seja Deus por aqueles que passam por essa existência como bom soldado de Cristo, e ao mesmo tempo como excelente trabalhador da seara. Você é bom soldado de Cristo e ao mesmo tempo excelente trabalhador da seara. E eu termino dizendo que tudo isso faz de nós homens e mulheres acima da média, nunca medíocres. Alguém que é medíocre, abaixo da média, o inimigo zomba,
o inimigo brinca, o inimigo faz brincadeira, faz ironia, e a pessoa se rende, e a pessoa fica incomodada, ela se entrega, ela se abate. Alguém acima da média? Não. Alguém acima da média sabe que o inimigo é irônico, é perspicaz, mas ele está focado na vontade de Deus, ele está focado em um projeto de Deus, e nada lhe tira do projeto de Deus. Alguém acima da média não perde o foco nunca. Alguém acima da média está sempre olhando para frente. Alguém acima da média está sempre vendo a obra pronta, mesmo que ela esteja na metade. Alguém acima da média é alguém que tem a espada e ao mesmo tempo tem as ferramentas. É alguém que Deus conta em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Alguém acima da média é alguém que nunca está isento, é alguém que nunca está escondido, é alguém que está sempre pronto. Se for no alto, ele está pronto. Se for embaixo, ele está pronto. Se for na direita, ele está pronto. Se for na esquerda, ele está pronto. Alguém acima da média é sempre trabalhador da seara e soldado de Cristo. Por favor, não deixe a mediocridade fazer parte da sua vida, porque o reino de Deus, ou no reino de Deus, não há espaço para mediocridade. Se você tiver condições, você não vai colocar um sofá medíocre na sua sala. Se você tiver condições, você não vai colocar um lençol medíocre na sua cama. Se você tiver condições, você não vai comprar roupa medíocre. Se você tiver condições, você não vai andar num carro medíocre. Se você não tiver condições, você não vai ter a melhor comida na sua mesa. Você vai querer sempre o melhor, e queira sempre o melhor, e o Deus que sustenta todas as coisas te dê sempre o melhor. Agora, se você não quer o melhor, ou melhor, se você quer, perdoe-me a redundância, o melhor para a sua casa, se você não quer nada medíocre, então, por favor, você está na obra de Deus, você está na seara de Deus, você faz parte do projeto de Deus. Não queira ser medíocre no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente.